Olá, está começando o PGM, direto do Museu Paulista. E no programa de hoje você vai ver negros na mídia. Novelas, propagandas, revistas de moda. Quantas vezes encontramos a imagem de negros nesses veículos? E quando encontramos, de que forma eles são retratados? Mostra papel de bala. Quem não se lembra dessas guloseimas? Dimbinho, sorvete de nata, balas Juquinha. Elas marcaram a infância e adolescência de muita gente. Fábrica ocupada. Uma fábrica de produtos plásticos localizada na cidade de Sumaré, a 115 quilômetros de São Paulo. São os próprios operários que organizam a produção e administram seu trabalho. Fala USP. Vocês são a favor da energia nuclear? Só a favor. Por quê? Porque é reciclável. Não é reciclável, mas é menos poluente. O PGM está no ar. O Museu Paulista foi inaugurado em 1895. Sua sede é obra de Tommaso Gaudenzo Bezzi e foi feita como um monumento em homenagem à independência. Você já parou para pensar como os negros aparecem na televisão? Ou já contou quantas revistas femininas estampam mulheres negras em suas capas? Esse é objeto de estudo de Osmar Teixeira Gaspar, pesquisador da Faculdade de Direito da USP. E a gente foi conversar com ele sobre os resultados da sua pesquisa. Qual foi a última vez que você viu um negro em uma novela, revista ou propaganda? Olha, sinceramente é bem difícil ver. Qual foi a última vez que você viu? Ai, sei lá, novela da Globo, alguma coisa assim. Acho que nessa novela das 9 que tá passando agora, o Lázaro Ramos. Não me lembro. Você lembra de algum papel específico? Geralmente elas são domésticas. Novelas, propagandas, revistas de moda. Quantas vezes encontramos a imagem de negros nesses veículos? E quando encontramos, de que forma eles são retratados? Para Osmar Teixeira Gaspar, pesquisador da Faculdade de Direito da USP, a resposta para essas questões revela uma realidade preocupante. A sociedade brasileira, ou parte da sociedade brasileira, naturaliza a ausência da população negra. A ausência dessa população nos meios de comunicação de massa, ela cria um estereótipo extremamente negativo, porque faz com que um garoto, uma menina negra, não vislumbre sequer a possibilidade de ser um médico, ser uma dentista, ser um advogado ou ser um juiz, por exemplo, porque ela não se vendo, obviamente, ela não cria essa condição de imagem positiva, né? E, portanto, ela não almeja alcançar esses lugares. Veja, se você tem a mídia que, teoricamente, deveria representar a sociedade, um setor que não está na mídia, logo, ele não faz parte da sociedade. Ou não de uma forma justa, né? Que haja uma equidade, que haja uma igualdade. Para Osmar, o Estado deveria atuar sobre a forma como o negro é retratado na mídia. O ideal seria que ele, ao conceder às emissoras de rádio e televisão, ele estabelecesse nas concessões regras que impedissem esses meios de praticarem essas ações. Roseli de Oliveira, coordenadora de políticas para a população negra e indígena, reconhece que ainda há muito que melhorar, mas percebe um avanço nos últimos anos. Nós estamos sempre em diálogo, porque primeiro é processual, segundo, nós temos limites institucionais legais. Reconhecendo as limitações do Estado, Roseli compartilha a responsabilidade com a sociedade civil e cobra maior controle social. E é a partir desse controle, é a sociedade civil que vai brigar, que vai reivindicar, é a sociedade civil que vai dizer, inclusive para o Estado, porque ela está muito mais presente, né? Muito mais observador, o papel dela de construção. Mas nós vamos ter que, sim, estabelecer mecanismos institucionais públicos também de monitoramento. Ano passado, foi discutido o Estatuto da Igualdade Racial. Ele determina a presença de pelo menos 20% de negros em programas de TV e peças publicitárias. Porque assim, 20% não representa, né, nós somos hoje 55% da população. Enquanto isso,
veículos midiáticos alternativos dedicam espaço aos negros, como a revista Raça e a Afropress. Como surgiu a Afropress? A Afropress é um projeto da ONG ABC Sem Racismo e surgiu da ideia de trabalhar a temática étnico-racial brasileira, jogando luz, dando visibilidade a essa temática. Eu acho que essas mídias tidas ou denominadas negras, elas têm uma importância exatamente na medida em que elas chamam a atenção, elas lançam luz sobre esse espaço de invisibilidade, né? Porém, o que nós queremos é uma mídia no Brasil que não tenha que se definir, né, pela sua condição racial. Nós queremos uma mídia democrática. Então, o trabalho que nós temos feito na Afropress é fundamental para empoderar, né, as pessoas que querem transformações de fundo no Brasil, né, um Brasil justo, igualitário, sem racismo. O PGM está de volta e hoje estamos aqui no Museu Paulista. Em 2003, uma fábrica de Sumaré parou de pagar os salários e os direitos trabalhistas de seus empregados. Diante da situação, os trabalhadores ocuparam a fábrica para garantir seus empregos. O final dessa história a gente confere agora na primeira matéria da reportagem, Flascô, Fábrica dos Trabalhadores. Estamos na Flascô, uma fábrica de produtos plásticos localizada na cidade de Sumaré, a 115 quilômetros de São Paulo. E à primeira vista ela parece uma fábrica como as outras, mas aqui há uma diferença muito grande. Não existem patrões. São os próprios operários que organizam a produção e administram o seu trabalho. Hoje vamos conhecer essa maneira revolucionária de gestão. Os trabalhadores estão no comando da Flascô desde 2003, quando os antigos patrões pediram falência por conta de dívidas trabalhistas. Na época, duas outras fábricas do mesmo grupo, Cipla e Interfibra, já estavam ocupadas pelos funcionários, também devido a salários atrasados e direitos não pagos. Francisco de Oliveira, o Chiquinho, está na Flascô desde os anos 80 e viveu o processo de ocupação da fábrica. Você não tinha nada, nem matéria-prima para trabalhar, não tinha nada aqui dentro da empresa, nada. Chegou, a gente vinha para trabalhar aqui, falar, volta embora, vai para casa porque não tem material para trabalhar. 2 semanas desse jeito. E nós ficamos aqui na pendura, a gente não tinha salário, a gente não tinha energia, cortava a energia, a gente ficava sem energia, não tinha água para tomar. Aí durante a noite, ao que escurecia, só ficava a área da segurança, porque não tinha como tocar a fábrica, porque não tinha transporte para a gente chegar no teu posto de trabalho. Foi muito assim difícil, foi muito sofrido. Aí o pessoal falou, vamos fazer uma reunião para ver como que vai ficar, com 3 salários atrasados, sem pagar nada a ninguém, todo mundo sem receber. E o pessoal lá da Cipla já tinha feito uma greve lá e tinha ocupado lá, né? Aí a gente resolveu ocupar aqui também. Porque não tinha como trabalhar, porque a primeira coisa que eles fizeram foi mandar cortar a energia. O ex-patrão aí já deixou dívida, né? Então culparam que foi nós que estava devendo e não foi. Até provar, né? Levou 3, 4 meses para poder começar. Aí a gente voltou a trabalhar sem salário nenhum, sem cesta básica nenhuma. Assim, muita doação. E eles, meus próprios colegas, que tinha família ajudando, me ajudou a mim própria. Com cesta básica, fizeram vaquinha, porque eu tinha que comprar remédio para mim e para minha mãe, né? E qual que é a diferença de uma fábrica que tem um patrão e uma que é movida pelos trabalhadores? Fábrica que tem um patrão, os encarregados estão na sua cola, você não pode assim, tudo que você vai fazer, o nego está em cima de você, olhando tudo. Hoje não, aqui o pessoal na fábrica ocupada trabalha à vontade, cada um tem sua responsabilidade, o seu serviço é o seu, vai fazer para fazer. Era terrível trabalhar, muita pressão. Além da pressão por produção, é uma pressão psicológica, né? Nem todo mundo ficou na fábrica após a ocupação, o que fez os trabalhadores contratarem novos funcionários, como Wagner Araújo. Wagner, qual é que é a sua função aqui na Flascô? Minha função é operador de máquinas. A peça acabou de sair da máquina, eu arranco a rebarba, ponho a tampa e vai para o estoque. O que você nota de diferente de trabalhar num lugar onde tem um patrão e num lugar onde você
é responsável pelo seu próprio trabalho? Totalmente diferente, porque com o patrão você fica limitado a certos tipos de coisas, você não fica muito à vontade. Aqui já todo o pessoal é um amigo do outro, um ajuda o outro, sempre procura ajudar o outro. Mas eu vejo a diferença que o patrão, ele só quer te explorar mais. Aqui não, quer ajudar, mas também ao mesmo momento desenvolver. Lá eu trabalhava das 5 da manhã às 4h30 da tarde. Agora é das meio-dia às 6 da tarde. Na Flasco não foi só a pressão que diminuiu. A jornada de trabalho também foi modificada, pensando na qualidade de vida dos 63 funcionários. Nós trabalhamos 30 horas semanal. E o restante das outras horas que a gente trabalha de primeira, hoje a gente fica com a família. Quem gosta de estudar, vai estudar. Quem gosta de lazer, vai pro lazer. Passear, fazer caminhada, outros vai ficar com a família. Outros vai ajudar os movimentos de luta também. Porque tem como a gente se organizar mais com os companheiros, com aqueles irmãos nossos da massa que sofreram também. A gente vai sempre compartilhar com eles também. Outra mudança significativa está na tomada de decisões. Aqui, todos os trabalhadores opinam sobre o futuro da fábrica. Quem toma as decisões aqui na Flasco? Tem um conselho de fábrica, aí a decisão é em geral. Em geral tem o conselho, aí depois tem a Assembleia Geral, até chegar no ponto que todos querem. O conselho apresenta o projeto para a Assembleia e a Assembleia somos soberana para dizer se pode ou não. Mas o futuro da fábrica ainda é incerto. A Procuradoria da Fazenda cobra dos trabalhadores as dívidas do tempo dos patrões, que hoje passam de 126 milhões de reais. Com um orçamento de 180 mil, a Flasco não tem condições de arcar com essa dívida e, por isso, os funcionários lutam por sua estatização. A gestão dos trabalhadores, a gente não consegue pagar essa dívida que são do próprio governo. Precisa a estatização da empresa para poder essa dívida morrer, entendeu? E aí você trabalhar melhor. Nós estamos aí para mostrar para a massa, né, que para gerir uma fábrica não precisa ter a pessoa lá que se diz dono, porque o dono é quem trabalha, que produz, porque quem não produz não é dono. Tem aqueles que se escondem atrás de uma mesa e falam que é dono. O dono é quem trabalha, que produz e cuida das máquinas do patrimônio. Uma hora de trabalho já paga o salário. Uma hora de trabalho já paga o salário. Na próxima reportagem da série, nossa equipe vai até a Vila Operária, onde moram os trabalhadores da Flasco. O Museu Paulista faz parte da USP desde 1963. Suas mostras permanentes abordam o trabalho, a vida doméstica e o comportamento da sociedade na passagem do século XIX para o XX. E no próximo bloco a gente confere uma dessas exposições. Até já! Estamos de volta com o PGM no Museu Paulista. Além de mostras permanentes, o museu oferece cursos, apresentações musicais e exposições temporárias. Nossa equipe foi conferir a exposição Papel de Bala e preparou uma reportagem que você confere agora. Quem não se lembra dessas guloseimas? Dimbinho, sorvete de nata, balas Juquinha. Elas marcaram a infância e adolescência de muita gente. Não existe mais o chiclete ping-pong igual antigamente tinha, né? Na minha época da escola a gente comprava bastante, né? E o sorvete de nata, que eu adorava. Nossa, tinha paixão por ele. Teve coisas que a gente comia antes e não tem mais, por exemplo. Só as embalagens antigas, no meio também tem uns doces que só tinham antes. Agora não parou de fabricar. Daí você lembra da época que você comia, né? Quando você era menor. Você fica, poxa. Eu acho que eu tô ficando velha. Esses e outros produtos que marcaram época estão expostos no Museu Paulista. São 206 embalagens de balas, chocolates, sorvetes que fazem o público viajar no tempo. Apesar de ser um material, entre aspas, recente, tem esses seus 50, 60 anos, né?
mas muitas coisas já saíram de circulação. Outras são bem, a gente chama assim, são bem datadas, né? Como cigarrinhos de chocolate. Os papéis de bala estão organizados neste espaço de pouco mais de 20 metros quadrados, uma área pequena, mas aqui o visitante pode perceber, por exemplo, os sabores preferidos por gerações, as transformações da embalagem e as mudanças de costume. Porque você tem das balas, você tem toda a questão dos sabores, né? Nós dividimos os papéis por sabores. Você vê que tem sabores que não existem mais. Ou você tem a questão da própria embalagem, né? Que a gente tem de alguns chocolates, né? Então as embalagens tradicionais quais eram? Eram os ursos, né? Ursos pardos, ursos brancos, né? Vaquinhas holandesas, né? E você vê como isso vai mudando, né? Por exemplo, com as embalagens mais recentes, né? Um produto que chama bastante atenção são os cigarros de chocolate, muito apreciados na década de 80, mas que também já causou bastante polêmica. Na época era algo absolutamente comum, né? Que os pais, provavelmente, quando iam comprar o seu cigarro, compravam para os seus filhos, né, esses cigarros de chocolate. Né? O acervo, com mais de 520 rótulos, foi doado por Egídio Colombo Filho, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. O doador, ele fez a FAO, então já há muitos anos, né? Então ele já tinha uma relação com a universidade e na FAO foi quando ele começou vamos dizer assim, a fazer a coleção. E só que a coleção começou a crescer muito, né? Chegou a mais de 5.000 itens. E aí começou a ficar uma coisa volumosa, trabalhosa, né? E ele achou que nessa etapa ele teria que começar, sabe, ou comprar coisas mais caras, ou alguma coisa assim. Então ele resolveu dar um basta. Quem visita a exposição sai com muitas histórias e lembranças para contar. Eu adorei. Pelo menos eu voltei um pouco no passado, né? São coisas que a gente, quando era criança, via, comprava, né? Doces, balas. Tem algumas que ainda não me recordo, mas tem bastante do meu tempo. Teve bastante coisa que a gente lembrou. Teve, por exemplo, bombom, chocolate, só as embalagens são meio... A embalagem a gente não conheceu, mas o nome, sim. Do Laca, do Bis, tudo que a gente até hoje come, só que a embalagem é antiga. E é muito engraçado, né, que outro dia a gente viu um casal, né? Então, um casal com uma menininha, né? E o casal comentando, né? Olha, isso daqui, olha que legal, pá, isso daqui que era... Aí a menininha falava assim, eu quero. Você pode conferir a exposição até o dia 22 de maio. O desastre nuclear no Japão trouxe de volta o debate sobre a segurança da energia atômica. A gente foi conferir o que as pessoas da cidade universitária têm a dizer sobre o assunto. Vocês são a favor da energia nuclear? Só a favor. Por quê? Porque é reciclável. Não é reciclável, mas é menos poluente. Deixa eu pensar. Acho que sim. Por quê? Porque eu acho mais limpo, assim, não polui tanto. Você é a favor da energia nuclear? Depende. Depende do quê? Das circunstâncias do país, das necessidades. Eu não sou, mas, por exemplo, na França eles têm pouco espaço, no Japão eles usam isso, então eles não têm muito o que fazer, né? O que vocês acham sobre energia nuclear? Você fala é melhor, o português fala, talvez não entende. Pode você falar? Tá bom. Ela pergunta. Isso aqui eu traduzo? O que você acha sobre energia nuclear? Você é a favor da energia nuclear? Olha, eu acho que existem alguns países que não têm alternativas e que eles precisam pensar. E desde que com bastante segurança, eu acho que ela é uma alternativa viável, sim. Acho que os engenheiros só têm que formar um jeito mais seguro de fazer essa energia nuclear. E diante de desastres como o do Japão, o que você acha? É uma fatalidade mesmo, mas é um risco, né? Deixa eu pensar. Eu acho que é uma boa forma de obtenção de energia e, apesar da produção de lixo tóxico, é preciso encontrar saídas, né? É uma maneira de fazer energia limpa, se você conseguir armazenar o lixo. E se você armazenar o lixo, quase não tem poluente. É muita energia que consegue fazer, então eu acho legal. Nuclear? Nuclear, O que é isso? Você é a favor da energia nuclear? Meu pai.
sim. Deixa eu pensar. Olha, eu tenho cá meus receios. Que tipo de receios? Pois com tanto desastre que acontece por aí agora no Japão, realmente eu não sei se é a coisa mais segura do mundo, não. Acho que quando é problema de segurança, pode acontecer em qualquer lugar. Aconteceu no Japão, mas foi acidente, não tem como prever um negócio desse. Devagar, ar bonita. Qual a usina de energia que no Japão... Usina de... Usina. Está entrevistando quem? Eu? A Natália tá louca para responder. Vai, Natália. Eu acho que é preciso encontrar uma maneira melhor de conseguir essa energia, mais segura, mais controlada, eu acho. Ainda mais em lugares como o Japão, que tem tantos intempéries. A energia nuclear é algo com que nós vamos ter que conviver o resto da vida, então não passa a ser uma questão de ser a favor ou contra. Enquanto você não tiver outras alternativas de fornecimento de energia, não dá para ser a favor ou contra. O que você pode é tentar fazer com que os recursos sejam utilizados da melhor forma possível e ter um grau de exigência no cumprimento dessas normas um pouco mais forte, para evitar o que aconteceu, por exemplo, no Japão agora. O PGM de hoje fica por aqui. Você pode mandar críticas e sugestões para o nosso e-mail pgm@usp.br. E a gente deixa o convite para você visitar o Museu Paulista. Ele fica aqui no Parque da Independência, no Ipiranga, e abre ao público de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Para mais informações, acesse mp.usp.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Pew, pew.